Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Matheus Coelho e é uma honra tê-lo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como desacelerar os nossos pensamentos, a nossa mente em dias ansiosos. Nós sabemos que tem dias que a gente fica mais ansiosos do que outros, seja porque acontece alguma coisa, seja porque tem um gatilho a mais, uma preocupação a mais, um desafio a mais e a gente fica um tanto quanto quieto, preocupado, triste e angustiado. Se você quer aprender a lidar com seus pensamentos, independente se você está ansioso hoje ou não, porque isso daqui é uma técnica que você vai aprender para no futuro você poder usar, fique neste vídeo. Eu quero te ensinar aqui 3 formas para você aprender a lidar com seus pensamentos, a desacelerar eles, de forma a você ficar uma pessoa muito mais centrada, tendo foco e tendo também inteligência emocional. Então vamos lá, antes de eu te ensinar já de uma vez quais são as 3 técnicas, eu quero te pedir, né, na verdade, para você se inscrever aqui no canal, para você mostrar para o YouTube que você gosta de vídeos nesse sentido, porque assim o YouTube te mostra os meus futuros vídeos e te avisa quando eu postar. Assina o sininho também, que quando chegar você já recebe uma notificação de imediato. Depois disso, depois de você se inscrever, fique comigo aqui que a gente vai conversar sobre essas técnicas, porque de fato podem melhorar a sua vida. Tanto porque elas são científicas, de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, mas também porque eu já testei e funcionou em mim. Então eu estou trazendo as 3 melhores técnicas que na minha opinião funcionam. Deixa eu só te explicar, antes de eu te explicar a técnica, eu lembrei que vai ser importante. Por que as pessoas ficam ansiosas? Por que as pessoas sofrem com os pensamentos delas? Eu vou te explicar e vou falar as 3 técnicas. Sabe por que as pessoas ficam ansiosas? Porque, basicamente, por 2 motivos. Primeiro, porque elas imaginam que o medo é maior do que elas são. Ou seja, não é sobre falar em público. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa lá e vai afetar minha autoestima, vai afetar minha imagem. Então, vai acontecer alguma coisa no meu relacionamento, se ele me largar, se ela me largar, como vai ser? Então, as pessoas são ansiosas ou ficam mais ansiosas porque elas interpretam o medo como algo grande. E aí elas acreditam que a catástrofe, ou seja, se algo acontecer, vai ser muito ruim. E a ansiedade é isso, ela nos alerta de um perigo no futuro. E o segundo motivo é porque nós subestimamos a nossa capacidade de enfrentar aquilo. Por exemplo, se você dirige um carro, se você dirige muito, provavelmente você não tem medo de dirigir. Por quê? Porque você conhece a sua habilidade de direção e você sabe que você dirige bem. Mas se você pegar uma pessoa que dirige pouco, ela pode ter muito medo de dirigir. E se você perguntar a uma pessoa que tem medo de dirigir o que aconteceu, provavelmente ela dirigiu um pouco ou ela passou por um grande trauma ou um grande susto, quase atropelou alguém ou atropelou alguém e isso gerou nela um estresse de falar assim, eu não vou dirigir de novo, eu não consigo, eu não sou capaz. Ou seja, ela subestima a capacidade dela de enfrentar aquilo. Dito isto, agora eu vou te ajudar. Como que você desacelera a sua mente se você tiver num dia ansioso? São 3. A primeira técnica é chamada de criação de imagens. Vamos supor que eu vou citar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você vai fazer uma apresentação em público. Imagina aí o que te deixa mais ansioso ou o que você está ansioso hoje. Ou você vai ter que ter uma conversa difícil com o seu chefe, você vai ter que expressar suas ideias na reunião, ou você vai ter que dirigir um veículo, alguma coisa que te gera muita ansiedade. Quando você está prestes a fazer isso, é normal o seu corpo te avisar, a sua ansiedade vai te avisar. Você pode sentir taquicardia, você pode ter frio na barriga, suas pernas podem tremer, as mãos podem suar, você pode sentir que o seu corpo está diferente. Isso acontece diante de situações que geram ansiedade. E aí o que você tem que fazer? A técnica é você fechar os olhos, nem que seja por alguns segundos, em algum lugar que você conseguir, e visualizar. No caso é criar uma imagem mental de um lugar ou de uma situação em que você se sinta seguro. Por exemplo, teve um paciente que eu ajudei ele a fazer isso e eu perguntei assim, imagine um lugar que você se sinta seguro e que independente do que você está vivendo, o fato de você imaginar isso, você vai conseguir se acalmar. E ela falou, eu gosto do barulho da praia e eu gosto de ficar em locais fechados porque eu me sinto seguro. Então ela se imaginou, ela fechou os olhos e ela imaginou que ela estava na praia com muros em volta dela. E o fato dela imaginar isso, dela imaginar as ondas, dela imaginar a areia, dela respirar como se estivesse lá, isso trouxe para ela desacelerou os pensamentos, desacelerou os sintomas, as reações físicas, ela se acalmou
e ela conseguiu ir lá e fazer o que ela queria. Nessa ocasião, essa minha paciente conseguiu fazer a apresentação em público de forma eficaz. Outro exemplo para te ajudar. Vamos supor que você vai fazer alguma coisa que vai te gerar ansiedade, ou você está com ansiedade hoje. Eu gostaria que você imaginasse você fazendo algo que você gosta. Teve um paciente, por exemplo, que imaginou ele tocando piano. O fato dele imaginar ele tocando piano, uma música que ele gosta, isso diminuía a ansiedade dele. Então, a técnica é, você precisa imaginar ou criar uma imagem, uma situação, um local, com o máximo de sentidos possível. Em que você consiga sentir o barulho, você consiga sentir tocando alguma coisa, ouvindo algo. Quanto mais sensações que o seu corpo perceber que ele está em local seguro, melhor. Porque a ansiedade é assim, o nosso corpo comunica que nós estamos vivendo em perigo. A gente, quando cria uma imagem, a gente comunica para o nosso corpo que está tudo bem, que nós estamos seguros. Essa é a primeira técnica. Segunda técnica, relaxamento muscular progressivo, RMP. Isso funciona da seguinte forma, independente, essa daqui é mais fácil de fazer do que é até mais rápido de fazer do que a criação de imagens. Você, independente de onde você estiver, você vai fazer uma tensão no seu músculo, qualquer músculo. A verdade, você tem que fazer no máximo de músculo que você conseguir. Você contrai o músculo, depois você solta. Você vai fazer isso durante 3 segundos. Solta. Durante 3 segundos, solta. 2 repetições. E aí, por que essa técnica funciona? Porque você vai observar como que os seus músculos ficam tensionados e depois você vai soltar e perceber como ele se relaxa. E você vai fazer isso com o dedinho do pé, com a panturrilha, com a coxa, com o abdômen, com o braço, com os olhos, com todos os músculos que você conseguir. Isso te traz uma sensação de calmaria, de segurança. Ou seja, se num dia você estiver ansioso e você faz isso, você desacelera. E isso funciona muito. O que eu quero te indicar, não sei se você conseguiu perceber, mas relaxamento é uma habilidade. E se a gente treina essa habilidade, a gente consegue desenvolver ela. Independente se você está passando por estresse, cansaço, ansiedade, raiva, você consegue, através de técnicas, criar um relaxamento muscular. Por isso que é relaxamento muscular progressivo. É como se fosse aumentando, ou seja, do dedinho do pé vai subindo, ou pode ser de cima para baixo, vai descendo, vai descendo. O objetivo é você fazer com vários músculos, porque assim você consegue relaxar, tá bom? E a terceira técnica também é muito importante, que é a capacidade de você expressar. Colocar para fora tudo que você sente. Na maioria das vezes a gente fica como se estivesse num turbilhão de pensamentos, né? Eu acredito que eu não vou conseguir, eu não sei se eu sou bom o suficiente, eu não sei se isso vai acontecer. E se isso não acontecer, será que? Imaginando sempre o pior, né? É normal pessoas que são ansiosas ficarem catastrofizando coisas ruins para o futuro. Mas, nisso daqui, essa técnica você precisa colocar para fora o que você está sentindo. 2 dicas para você fazer isso. Primeiro, você pode fazer isso no papel. Você pode pegar um papel e escrever o que você está sentindo, colocar para fora sentimentos, emoções, pensamentos. Isso tudo te ajuda a você desacelerar. Ou segundo, e também mais eficaz, é quando você liga para um amigo. É quando você liga para um conselheiro. É quando você liga para um líder espiritual. É liga para pai, mãe, irmão. É para uma pessoa de confiança e falar assim, eu estou precisando conversar. Está acontecendo isso. E só o fato de você fazer isso, você percebe que você desacelera. Exatamente, essas são as 3 técnicas, mas eu quero te entregar uma técnica bônus. E eu gosto de fazer isso. Eu espero que você use isso também na sua vida, ou seja, você sempre entrega mais do que você promete. Esse é um princípio de excelência, é um princípio de gostar de ajudar as pessoas e de fazer o que precisa ser feito de forma eficaz e satisfatória. Eu falei que eu te entregar 3, eu entreguei as 3 técnicas, mas eu quero te ensinar aqui uma técnica muito eficaz também para você, para te ajudar no combate à ansiedade, que é a aceitação seguida do compromisso. Você tem que ter uma atenção seguida de uma aceitação. Ou seja, o compromisso de você fazer compromisso com você mesmo. Ou seja, repetindo, a técnica é você está atencioso, ou seja, você está com atenção plena. Eu vou utilizar esse termo que é um termo mais conhecido. Você está com atenção plena e você está aceitando o que está acontecendo. Deixa eu te contar uma história para explicar, que senão vai ficar confuso esse conceito. Certa vez, um menino, isso é uma história, um jovem, ele tinha 19 anos, ele ganhou um carro.
Ele ganhou o carro no bingo, no sorteio que teve, e os amigos dele chegaram e falaram assim: Nossa, você é muito sortudo, olha, você ganhou no bingo, isso é raro acontecer, você ganhou esse carro zero, meu. E o menino falou assim, o jovem falou assim: Pode pode ser sorte. E aí aconteceu dele dirigir, como ele nunca tinha pilotado um carro daquele, na primeira semana ele bate o carro e vai para o hospital. E aí os seus amigos vão lá e falam assim: Nossa, meu amigo, que azar! Você ganha o carro e bate e quase morre. E o jovem fala assim: pode ser azar. E aí, naquela mesma semana que o jovem estava lá no processo de recuperação no hospital, ele descobre que acontece uma tragédia na sua casa pega fogo. E se ele tivesse lá, talvez ele não sobreviveria. E os amigos correm lá no hospital. Você ficou sabendo o que aconteceu com a sua casa? Nossa, quão bom é você estar aqui no hospital, né? Porque se você não tivesse, você não estaria mais vivo. E o jovem olha para eles e fala assim: pode ser sorte. E aí acontece dele ficar ali no hospital durante alguns dias, ele acaba pegando uma gripe. E essa gripe faz ele piorar. E os jovens voltam lá: Nossa, você pegou gripe, você vai ter que ficar aqui mais durante um tempo, né? Que azar, hein, meu amigo? E ele fala assim: azar? Pode ser. É a filosofia do pode ser. O que é isso? A gente não julga as coisas, a gente aceita. Adianta eu ficar falando, foi sorte, foi azar, ah, que legal, ah, nossa, como é que isso pode acontecer? Por que vai acontecer logo comigo? Adianta a gente ficar questionando as coisas? Não adianta. A gente tem que simplesmente aceitar. Lógico, tem coisas que nós podemos melhorar e podemos mudar. Mas nesse caso, você concorda comigo que não tinha nada? Ou seja, se ele ganhou um carro, não quer dizer que isso foi sorte ou não. Simplesmente aconteceu. Ele fez a parte dele de se cadastrar, de estar lá presente, ok. E no caso dele pegar uma gripe, ainda bem que ele pegou uma gripe, que só pega gripe quem está vivo. Só tem problema com filho quem tem filho, só tem problema com marido quem tem marido. Então quando a gente a gente sai do pressuposto de vítima e de que reclama, bota defeito, murmura, a vida fica mais pesada. Então, esse princípio, seguido da filosofia do pode ser, você aceita a sua ansiedade e você aceita os seus pensamentos, seguido das técnicas de desaceleração, usa as 3 técnicas primeiro, depois você vai receber os seus pensamentos e você vai parar de ficar lutando contra eles. Por que eu estou tendo esse pensamento de novo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Só isso acontece só comigo. Olha, eu estou sentindo taquicardia sempre comigo, sempre comigo. Adianta? Eu te pergunto, você ficar fazendo isso, melhorou? Você é uma pessoa menos ansiosa por causa dessa reclamação? Você é uma pessoa menos ansiosa por causa de ficar culpando os outros, ficar botando culpa, por causa de ficar murmurando, reclamando do seu passado, reclamando das pessoas que não te ajudaram, reclamando do que você não fez? Isso ajuda? Eu consigo te ouvir. E eu sei que não te ajuda. A questão é, você aceita, e a pergunta é, depois que você aceitou, o que você pode fazer? De novo, depois que você aceitou o que aconteceu, o que você pode fazer? É aqui que habita a atenção plena. Não é viver no passado, não é viver no futuro, é viver de fato onde a atenção plena acontece, que é no presente. A atenção só acontece no presente, não tem como ela acontecer nem amanhã nem ontem, porque o amanhã, quando você chegar no amanhã, ele já é hoje e o amanhã se torna outro amanhã. O ontem não tem como a gente mexer mais. A gente só pode aprender com ele para fazer da nossa vida uma vida com mais significado, com uma vida muito mais vivida de propósito. Então, reflita se esses pensamentos seus estão te fazendo sofrer porque você está julgando eles. Você tem que partir de um pressuposto de viver, de observar sem julgar. E se perguntar, eu posso mudar isso? Se eu não posso, eu aceito. E depois que eu aceitei, o que eu posso fazer a partir disso? E aqui a sua vida começa a mudar. Aqui você começa a ser muito mais livre mentalmente, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você. Repetindo, você precisa criar imagens, você precisa fazer relaxamento muscular progressivo e você precisa expressar suas ideias, seja escrita, seja conversando com alguém. E a técnica final é atenção plena seguido de aceitação. Lembre-se, a filosofia do pode ser. Fica aqui um forte abraço. Se você quer fazer terapia comigo, Matheus, eu gostei do seu estilo, gostei do jeito que você fala, fez sentido para mim, eu quero ter um acompanhamento com você. Vai ser uma honra te ajudar. Então pode me mandar uma mensagem aqui, Matheus, eu gostaria de fazer terapia com você. Eu te mando uma mensagem pra gente conversar, pra gente alinhar a agenda. Eu tenho alguns horários disponíveis, mas eu quero alinhar para eu poder te ajudar a você melhorar a sua vida e ser uma pessoa cada vez mais feliz. Fica aqui um forte abraço.